Muito bem, pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o pastor Alisson Carlos. Estamos mais uma vez aqui na nossa casa e a pedido dos irmãos estamos abrindo aqui com a bondade de Deus essa aula de eclesiologia, ou seja, história da igreja. Eu de antemão quero agradecer a todos os irmãos aí que estão conosco. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe irmão Edinaldo. Pastor Edinaldo, Deus te abençoe muito e abundantemente. Assembleia de Deus, seja bem-vindo todos vocês. Nós vamos estudar. Quero convidar você que, assim como eu, gosta de estudar a palavra de Deus, para a gente estar estudando a santa palavra do Senhor. Nós vamos estudar sobre as 7 cartas do Apocalipse. Então você que tem aí a Bíblia, nós vamos estudar aí as 7 cartas. Os irmãos que são pregadores, aos nossos alunos, nossos queridos alunos do Instituto de Teologia, Instituto Semeador, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Apocalipse. Nós vamos estar falando posteriormente sobre escatologia bíblica, mas hoje nós queremos só falar sobre as 7 cartas a que foi dirigida, as 7 igrejas a que foi dirigida as 7 cartas. Apocalipse capítulo 1. Baixar um pouquinho aqui o som. Capítulo 1, versículo de número 9 a seguir. Eu, João, que também sou vosso servo e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como que trombeta, dizia: o que vê, escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E eu virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com a veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, como neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse saído de uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas.
E os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Amém, povo de Deus? Papel e caneta na mão para nós estudarmos a palavra. Glorificado seja Deus por você querer estudar a palavra. Deus abençoe. Nós vamos dar uma pincelada aqui acerca das 7 cartas de Jesus Cristo por intermédio de João às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas 7 cartas, dispensa dizer aos irmãos, mas os irmãos bem sabeis que essas 7 igrejas representam 7 períodos da igreja. E cada igreja tem a sua característica, tem a sua identificação. Cada igreja tem a sua norma, tem a sua estrutura. E as 7 igrejas da Ásia, apresentadas no Apocalipse, representam a igreja no sentido universal. Eu gostaria de dizer para os irmãos que essas 7 igrejas, elas têm um sentido interessante. Primeiro, as 7 cartas, elas são dirigidas ao anjo da igreja. Ou seja, essa carta que Jesus mandou João escrever, ela é uma carta de cunho teológico. Ela é uma carta de cunho doutrinário. E as questões da doutrina, elas acontecem da seguinte forma, irmãos. Toda vez que o Senhor manda um profeta, uma mensagem que diz respeito à igreja, essa mensagem, ela precisa ser direcionada ao anjo da igreja. É muito comum nós pensarmos ou querermos pensar que Deus, ele trabalha dissociado das suas próprias normas. Seria uma redundância falarmos de um Deus que é ordeiro e que não manda a sua orientação seguindo um protocolo e uma ordem. Então a carta ela era direcionada ao pastor daquela igreja. O problema daquela igreja perante o Senhor era um problema coletivo. É verdade, e eu preciso dizer a você que me escuta, que a igreja, a tua congregação, ela precisa ter uma visão de corpo de Cristo. É verdade que a igreja universal com todos os santos reunidos, ela formam o corpo místico. Mas eu estou aqui falando numa escala menor, numa escala de congregação, numa escala de ministério. Não importa se a tua igreja tem 100 mil membros ou se só tem 3. Jesus disse, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Pastor Lariane, Deus te abençoe. Pastor Denir, ali em Jundiaí, em Várzea Paulista, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o vosso ministério. Pastor Ângelo, meu amigo Pastor Ângelo, estou devendo uma participação, um culto de adoração ali na igreja do Pastor Ângelo. Deus abençoe. Irmão Osias Pereira, Deus te abençoe. Peço aos irmãos que nos ajude aí, compartilhando, colaborando, contribuindo, dando a sua opinião, fazendo pergunta, complementando. Fique à vontade, eu preciso da ajuda de vocês.
E esta igreja, irmãos, ela não tem como a igreja, ela sendo um corpo só, um corpo místico, todos os membros vão sofrer. Não tem como uma pessoa da minha igreja estar praticando algo que desagrada a Deus e a comunidade e a igreja inteira não sofrer. Então é por causa disso que essa orientação ela é dirigida ao anjo, ao pastor da igreja, àquele que tem nas mãos o cajado para arrebanhar o povo. Amém? Isso indica duas coisas. Primeiro, que as 7 cartas, as 7 igrejas, elas tinham um problema coletivo. Então Deus direciona a sua carta ao pastor daquela igreja. E ao pastor daquela igreja, este pastor dessa igreja, irmão Osias, pastor Osias Pereira, esse pastor é chamado de anjo. E quando nós lemos, pastor Osias, essas cartas, nós vamos ver que algumas têm um teor muito forte, tem uma representação, uma repreensão, uma exortação do Senhor Jesus muito forte. Mas ainda assim, o Senhor chama esse pastor de anjo, porque Deus é ordeiro, Deus é organizado, Deus é ético, Deus é abençoador, galardoador, organizado e ético. Deus, ele respeita as diretrizes e as orientações que os irmãos recebem. Então a nossa intenção, evangelista irmão Rafael, Deus te abençoe, Deus abençoe teu ministério, tua família, em nome de Jesus. Então, cada carta, ela é direcionada ao pastor daquela igreja. Amém? Então você vai perceber que Deus não trabalha pelos bastidores, mandando recadinho pela irmã que tem a visão, pelo irmão. Não, Deus vai procurar a liderança da igreja. Se tiver algum problema acontecendo na sua igreja, não entre em desespero, porque alguém está profetizando pelas cozinhas e está dizendo coisas a respeito. Se essa profecia diz respeito à igreja, e o Senhor, meu querido irmão que está me assistindo, é o pastor dessa igreja, Deus vai falar com você. Amém? O que estiver errado, Deus vai chamar você. Foi a você que ele confiou o rebanho. Então, não fique aí desesperado, preocupado. Não, isso é uma falsa sensação de domínio. Deus vai falar com o pastor. Então Deus manda aquela palavra, Deus manda as cartas para o pastor daquela igreja. As 7 igrejas, um outro aspecto, se você quiser anotar aí, em primeiro lugar, Deus direciona a carta para o líder. A igreja tem um pastor. Amém? Pastor Rogério, meu amigo, Deus te abençoe. A igreja tem um pastor. Então, se Deus quiser trazer uma repreensão, se essa igreja estiver com algum problema e é de cunho doutrinário, administrativo, Deus vai falar com você. Você que é o pastor dessa igreja. Primeira regra, Deus não quebra, Deus não passa. Deus não pula janela para falar com ninguém. Deus não pula muro. Deus respeita, né? Deus respeita. E ele chama o anjo. Ao anjo da igreja que ele está em tal lugar, escreve. Assim diz o Senhor. Então, se o Senhor for falar a respeito de doutrina, vai falar com você. Você que é o pastor. Amém, senhores? Então, nós, nos nossos cursos de liderança,
nós temos uma disciplina chamada ética de púlpito. E é onde a gente fala que o pastor precisa aprender a respeitar a espiritualidade da igreja. A gente não pode ter uma igreja desassociada de espiritualidade, mas nós também, pastor Rogério, não podemos ter uma igreja onde o profeta é quem manda no culto. Aí quem manda no culto, Deus estabeleceu o pastor. E esse pastor precisa estar na orientação de Deus, porque Deus dá orientação para o pastor e o pastor direciona para a igreja. Isso é básico. Então, no nosso curso, no nosso seminário de liderança, na nossa disciplina ética de púlpito, eu digo, irmãos, você tem que respeitar as pessoas que estão na sua igreja, que são usadas por Deus. Você tem que aprender a respeitar. Tem que buscar discernimento espiritual para identificar quando Deus está falando e respeitar as pessoas. Porque se Deus colocou alguém ali para ser profeta dentro da tua igreja, é para te ajudar a rebanhar, para tomar conta do rebanho. Amém, pastores? Se Deus colocou alguém ali com o dom de revelação e de vez em quando essa pessoa chama a atenção de alguém, Deus está colocando alguém para te ajudar. Deus está colocando alguém que vai, através do dom do Espírito Santo, ajudar você a rebanhar esse povo. Então você tem que ter respeito por essa pessoa. Agora, respeitar a pessoa, pastor Rogério, é diferente de entregar a direção do culto para essa pessoa. Se fosse para o profeta dirigir o culto, Deus colocava ele, não colocava você. Ô meu pastorzão, satisfação. Seu Zé Cleverson, um abraço, seu Zé Cleverson. Deus te abençoe. Então a igreja, a palavra, a carta é direcionada. Ô meu pastor, fica à vontade. Pastor Osias, eu vou estar criando um grupo. Vou ver se eu consigo, como é que eu faço, porque eu estou meio desinformatizado, essa é a verdade. Mas eu vou estar criando um grupo para compartilhar alguns subsídios das nossas aulas aí, até porque eu preciso fazer isso, para a gente estar compartilhando. E assim, irmãos, eu estou querendo dar uma ênfase nesse assunto, porque tem pastor que já não sabe mais o que fazer com o rebanho. Se ele apertar demais, o negócio fica complicado. Se ele folgar demais, o povo toma conta. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então a gente tem que ser equilibrado, tem que ter ponderação. Estamos na casa de Deus e a casa de Deus precisa ter decência e ordem. Ordem de ordenação, de organização. Amém? Eu disse aos irmãos que as 7 cartas, para os irmãos que estão chegando agora, e se quiser anotar isso aí, se quiser escrever, é interessante. Esse é um material que eu uso no nosso curso de teologia, em eclesiologia, falando sobre as cartas da igreja, as 7 cartas de Apocalipse, mas não no sentido escatológico, no sentido histórico, porque as 7 cartas, elas falam dos 7 períodos da igreja do tempo da hora que foi formada na cruz do Calvário até os dias odiernos. Amém? Então vamos lá. Essas 7 cartas, elas nos fornecem um modelo de todas as igrejas, de todas as épocas, então essas cartas são representativas. Essas cartas são representativas. Por exemplo, a carta de Éfeso, que é a primeira carta, eu vou falar disso depois, mas só para aguçar a tua curiosidade e o teu desejo de estudar comigo. A carta de Éfeso, ela fala da igreja do primeiro amor, não é? E essa carta, a igreja do primeiro amor, a igreja de Éfeso, ela começa em 33, que é o ano em que Cristo é crucificado, e ela vai até o ano 100. Amém? Do ano 33 ao ano 100. É chamado de a primeira igreja, a igreja do amor. Ou também, como nós chamamos, de a igreja primitiva. Igreja primitiva por quê? Porque no ano 99 morre o último apóstolo, João. E os irmãos sabeis que João é chamado de o apóstolo do amor. Não é assim? Não é João o apóstolo do amor? Então, a igreja do primeiro amor, a repreensão dela é exatamente essa. Eu tenho contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Então,
As 7 igrejas, as 7 cartas, elas representam 7 orientações, as 7 igrejas representam a igreja na sua totalidade. Então, cada igreja, cada carta é um período dentro da igreja. Espero que os irmãos estejam entendendo aí. Estou tentando, sem querer complicar, mas vamos lá. As características da igreja são encontradas em 7 fases distintas de toda a história na Terra. Desde o Pentecostes até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. Assim como aquelas cidades, as cartas contêm elogios e repreensões para todas as épocas de todos os séculos. Minha pastora Paula Souza, minha prima, Deus te abençoe, querida. Prazer enorme ter a senhora também conosco aqui. Seja muito bem-vinda. Pastor Osias, Deus te abençoe. Então, pastor Osias, as 7 cartas, vamos lá. As 7 cartas, os irmãos aí estão compreendendo isso, né? Eu preciso que você compreenda. Eu tenho muito assunto para falar sobre essas 7 cartas, talvez eu não consiga falar hoje, mas eu queria saber se vocês estão assimilando. A minha preocupação como professor de teologia não é simplesmente empurrar o assunto, é fazer você compreender. É fazer com que toda vez que o crente abre a Bíblia, ele sabe o que é que ele vai ler. E essa é uma preocupação que está no meu coração, preocupação que o Senhor Jesus tem gerado no meu coração. Então, queridos irmãos, vamos lá. As 7 igrejas, as 7 cartas, representam 7 repreensões, 7 orientações à igreja em todo o período. E todos vocês que estão comigo nessa tarde, glória a Deus pela vida de vocês, sabem, todos vocês sabem, que o número 7 é o número da perfeição. Amém? É o número da totalização, da ação do Espírito. Então vamos lá. Já que nós já entendemos isso, entendemos que você é o pastor da igreja, entendemos que se Deus quiser mandar uma repreensão no sentido coletivo, Ele vai procurar você. Porque se tiver dentro da tua igreja alguém cuja ação está entristecendo o Espírito Santo, a igreja inteira vai sofrer, pastora Paula. Não existe esse negócio de cada um por si. Na igreja não tem isso. Na igreja nós somos membros uns dos outros. Se alguém estiver triste, essa tristeza, e se essa igreja estiver ligada, e a gente usa essa expressão, está ligado nos céus, não é? E Jesus disse, porque tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Então, se a minha igreja está ligada na terra, ela tem um propósito uníssono. Ela está concatenada, ela está entrelaçada. A igreja está intrinsecamente ligada, um membro com o outro. Eu com você, você comigo, eu com a irmã do ciclo de oração, a irmã com o departamento de missões, o departamento de missões com o tesoureiro com o secretário com a mulher do pastor, a mulher do pastor com os membros, e todos nós juntos formamos um só corpo. Um só corpo. É isso aí. Então, pastor Osias, se nós estamos em comunhão, se eu estou em comunhão contigo, a tua tristeza deveria me entristecer. Você concorda comigo? Pastor Iago, Deus te abençoe, querido. Se nós estamos intrinsecamente ligados uns aos outros, por que é que aquilo que te aborrece não me aborrece? Eu estou conjecturando aqui para você entender por que é que Jesus mandou a carta para o pastor da igreja. Sabe por quê? Porque subentende-se que a igreja é um só corpo. Que o pecado, o pecado do adultério da irmãzinha, ela não está afetando só a irmãzinha, só a pessoa com quem ela está se envolvendo. Esse pecado está trazendo desgraça, trazendo maldição, trazendo morte para toda a igreja. Toda a igreja vai sofrer. Toda a igreja vai ser acometida.
aquela doença vai se acometer por todo o corpo. Quem já machucou um dedo? Eu sofri uma cirurgia aqui, não sei se dá para os irmãos perceberem, mas eu sofri uma cirurgia na mão, eu tive que fazer uma cirurgia, eu rompi o tendão de 3 dedos, estou ainda em processo de recuperação, e eu fiquei com febre, eu fiquei doente, eu não tinha apetite, eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de levantar da cama, eu estava febril, e eu fico pensando, nós somos um só corpo. E como os meus membros estão intrinsecamente ligados um com o outro, a mão machucou, e eu não tinha vontade, não tinha apetite, eu não tinha fome, eu sentia insônia, eu sentia frio, eu sentia calor. Então por isso que a igreja é um só corpo. Amém? Vamos entender essa parte. Entendemos que as 7 cartas falam de 7 períodos. Entendemos que as 7 cartas falam de 7 períodos. Entendemos também que essas cartas, elas são profeticamente relacionadas ao tempo do fim. Então nós vamos. Agora vamos para os nomes das igrejas. Queria chamar a sua atenção. Se você quiser escrever, se você puder, é bom você escrever. Vamos lá. A primeira carta é a igreja de Éfeso. Está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Essa é chamada de igreja autêntica, igreja apostólica, igreja primitiva. Ela vai do ano 30 até o ano 100. Certo? A segunda epístola, a segunda carta, é a carta à igreja em Esmirna. Esmirna significa mirra no latim. E este é a igreja perseguida, a igreja atribulada, a igreja que foi moída. E ela vai do ano 100 até o ano 313. Esta igreja do ano 100 ao ano 313, ela é chamada de igreja sofredora, igreja perseguida. Por quê? Porque foi nesse período, é nessa preocupação, é nesse preâmbulo que nós temos o governo, começando ali pelo governo de Trajano, do ano 98, e finalizamos no governo de Constantino. Essa igreja é chamada de a igreja perseguida. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, Pérgamo quer dizer cidade pequena. Essa igreja é chamada de igreja mundana, porque ela fala do período que vai do ano 313 ao ano 590. É quando Domiciano, é quando Constantino se converte ao cristianismo. E a igreja passa a ser uma igreja dominada pelo Estado. O Estado e o governo e a igreja se unem. E esta mistura
traz mundanismo para a igreja, e a igreja começa a aderir a algumas orientações. Muito complicada. A quarta igreja é a igreja de Tiatira. Tiatira significa papel. E Tiatira é uma igreja que já é uma igreja dominada pelos papas. Ela vai do ano 590 ao ano 1517. A quinta igreja é a igreja de Sardes, que é a igreja da primeira reforma. Ela vai de 1517 a 1730. Filadélfia é a igreja do amor fraternal, é a igreja missionária, é a igreja evangelística, é a igreja que vai ganhar almas. E agora nós temos a igreja de Laodiceia. Laodiceia é uma variável do nome Laodice. Laodice é a esposa de Antíoco Epifânio II. E essa igreja é chamada de Igreja da Apostasia, e ela começa no ano de 1900. E vai. Eu não tenho aqui a pretensão, e talvez uma outra aula com mais tempo, falando sobre a história da igreja, eu fale com mais detalhes aí sobre esses períodos, tá, irmãos? Aqui é só a grosso modo, eu quero que você entenda as 7 cartas, na sua formação e os seus períodos. Então as sete cartas, elas têm esse período, cada período está relacionado a um problema dentro da igreja. Então, cada carta a cada igreja tem uma mensagem central. Qual é a mensagem central para a igreja em Éfeso? A igreja de Éfeso é: deixasse o teu primeiro amor, se arrependa. A igreja de Éfeso, a mensagem central é mostrar para a igreja que ela havia abandonado o primeiro amor e chamá-la para o arrependimento. A igreja de Esmirna tem a seguinte mensagem: vocês vão ser atribulados por 10 dias. Ser fiel até a morte e eu vos darei a coroa da vida. A igreja de Pérgamo tem a seguinte mensagem central: lá no meio da tua igreja tem aqueles que adotam a doutrina de Balaão. Arrependa-te. A igreja em Tiatira, a mensagem central é assim: há no meio de vós aqueles que toleram Jezabel. A igreja de Sardes é aquela que tem dentro do seu seio pessoas com nome de vivo, mas que estavam mortas. A igreja de Filadélfia é aquela que o Senhor, a sua mensagem central é: eu ponho diante de ti uma porta aberta. A igreja de Laodiceia, a mensagem central é: eu sei que você não é frio, nem morno, nem quente. Então estou prestes a te vomitar. Para cada igreja, Jesus se revela com uma característica do Cristo glorificado. O Cristo glorificado é um assunto que nós tratamos na nossa matéria de Cristologia, dos nossos cursos de teologia. Como sendo aquele que tem a resposta para a necessidade da igreja. A igreja ortodoxa de Éfeso, para a igreja ortodoxa de Éfeso, Cristo é aquele que tem as igrejas na sua mão direita, ou seja, Cristo é o sustentador da sua obra. Então, isso é cristologia. Dentro das matérias que nós estudamos e repassamos para os irmãos, na cristologia, nós vamos estudar a glorificação do Cristo, porque Cristo quer dizer ungido. Amém, irmãos? Cristo quer dizer ungido. A palavra Cristo e a palavra Messias
é a mesma palavra, só que Cristo é Messias em grego e Messias é Cristo em hebraico. Então, o Cristo glorificado, o Machia, que Israel tanto deseja, ele tem 7 características. E a primeira, ele é aquele que sustenta a sua obra. Então, não fique preocupado, não entre em desespero. Eu sei que nossos dias são dias difíceis, vivemos em dias de crise, vivemos em dias de dificuldade, mas eu quero profetizar para os meus irmãos, para os pastores que nos acompanham, para todos vocês, que a obra de Deus é sustentada por aquele que tem nas mãos o poder, e a obra está na mão de Deus. É Deus que sustenta a obra. Não venda seu caráter, não venda seu ministério, não venda o púlpito da sua igreja, não troque favores ministeriais buscando ajuda, porque o Senhor está indo ao teu encontro nessa tarde te dizendo: fica firme, porque eu sou o sustentador do teu ministério. É muito natural as pessoas pegarem e querer vender seu púlpito. Pastores mudarem o ritmo das suas pregações, porque as pessoas estão parando de lhe convidar. Pastores mudando as suas prédicas porque não tem mais convite, porque as pessoas querem ouvir uma mensagem que mais mexa com a sua autoestima do que traga a mudança para a sua vida. Mas o Senhor está falando com você nessa tarde: fica firme, rapaz. Fica firme, porque eu sou o Senhor e eu é quem sustento a obra. A obra é sustentada pelo Deus que a formou. A mensagem da igreja de Éfeso para a tua vida é essa: fica firme. Fica firme. O Senhor é o sustentador da obra. Para a igreja atribulada em Esmirna, na véspera de martírio, Jesus se apresenta como aquele que havia experimentado a perseguição até a morte e que havia vencido. Jesus é aquele que se apresenta como o vencedor da perseguição, o vencedor da morte. A igreja de Pérgamo, Jesus é quem maneja a sua palavra, a sua espada, separando a igreja do mundo. Jesus sempre vai usar um aferidor, um divisor. E esse aferidor, ele vai separar a igreja do mundo. O mundo vai ser sempre mundo, a igreja vai ser sempre igreja. Mesmo que algumas pessoas tentem criar uma mistura desse trabalho, dessa função. Mas a igreja, Cristo aparece como aquele que sabe separar. A igreja de Tiatira, Jesus é o juiz, que tem olhos como chama de fogo. Para a igreja de Sardes, Jesus tem os 7 Espíritos de Deus e pode trazer ressurreição para a morte espiritual da igreja. Não existe dificuldades para Jesus. A igreja em Filadélfia, Jesus é aquele que abre a porta para a evangelização. Para a igreja em Laodiceia, Jesus Cristo é a fiel verdadeira. É a fiel e verdadeira testemunha. Jesus Cristo é a fiel. E o que é fiel? Olha aqui para mim. O que é fiel? Fiel é aquele pêndulo. Fiel é aquele pêndulo que tem no meio das balanças. Os irmãos lembram da balança que tinha os 2 pratinhos? Eu sou oriundo do Nordeste, eu sou nordestino, eu sou pernambucano, com muito orgulho de dizer isso. E nas balanças tinham 2 pratinhos. Colocava a mercadoria de um lado e o peso do outro. Os irmãos lembram disso? Sabe aquele ferrinho no meio que equilibra os pratos? Aquele ferrinho se chama o fiel. O fiel é o pêndulo que coloca equilíbrio na balança. Então Jesus é aquele que põe equilíbrio na balança.
da justiça de Deus e o amor de Deus. A justiça de Deus quer nos destruir por causa dos nossos pecados. Mas o amor de Jesus Cristo, por meio da sua graça, ele vem e coloca equilíbrio na balança da justiça e nós somos salvos pela graça. E o apóstolo Paulo disse mais assim: porque onde abundou o pecado, fazendo a balança pesar, superabundou a graça, trazendo de volta ao equilíbrio. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele tem esse poder de trazer equilíbrio e de desmascarar, tirar a máscara, desnudar, mostrar quem é quem dentro da igreja. A igreja de Éfeso, os irmãos estão nos acompanhando aí, Deus seja louvado através da sua vida, irmão. Eu quero muito que você esteja conosco, compreendendo esta palavra. Eu quero que você aprenda essa palavra. Eu tinha um desejo no meu coração, meu querido irmão Osias, pastor Osias, uma vez que o presbítero, ele é teologicamente chamado de pastor auxiliar. Receba essa honra de Deus na sua vida. O Senhor é um homem, nós cremos, eu creio na chamada de Deus para a tua vida, pastor. E eu tinha um desejo, irmãos, eu tinha um desejo de estudar a palavra. E eu tinha um desejo muito grande de estudar a Bíblia. E eu tinha um desejo simplesmente para compartilhar com os irmãos. Eu nunca quis ser pregador, eu nunca quis ser um conferencista internacional, nem nacional. Eu só queria poder abrir a Bíblia e compartilhar com aqueles que sabiam menos que eu um pouco daquilo que Deus tem me dado. E eu recebi essa promessa há 22 anos atrás. 22 anos atrás, nós recebemos essa promessa e hoje eu vejo ela se cumprir na nossa vida. Hoje nós trabalhamos com curso de teologia, damos seminários de capelania, seminários de capacitação para obreiro. Somos professor, temos um instituto bíblico e é muito bom compartilhar com os irmãos. Então, queridos irmãos, espero que vocês tenham absorvido, tenham gostado dessa nossa fala, dessa nossa aula. Deus abençoe vocês. Ao Givanildo, meu amigo, Deus te abençoe. Deus seja louvado através da sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família. O Senhor é uma bênção. O Senhor é um homem. O Senhor é uma bênção. E eu quero aqui me despedir de vocês, louvando a Deus. Louvado seja Deus. Deus seja glorificado. Nós temos hoje eu fiz essa gravação com essa primeira parte aí, e amanhã eu vou ver como que eu faço para gravar a segunda. Eu também tenho algumas ocupações, alguns compromissos seculares também na igreja, onde servimos a Deus. Mas nós temos essa preocupação de compartilhar com os irmãos. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. A minha oração é que você cresça em conhecimento e graça. Que o Senhor Jesus supra todas as tuas necessidades. E que dos céus Deus derrame sobre a tua vida, sobre a tua casa, a sua bênção. A bênção sacudida, recalcada, transbordante. Que o Senhor encha teus celeiros. Que o Senhor coroe a tua vida de bens e de saúde. Que os teus filhos cresçam ao redor da tua mesa ouvindo as tuas palavras.
Que tu tenhas uma família feliz e um lar abençoado. É o desejo do meu coração para você nessa tarde. Em nome de Jesus, a paz do Senhor para todos vocês.